Olá, bom dia. Hoje essa live está acontecendo só pelo Instagram, porque nós vamos ter uma conversa aqui com um colega nosso e ainda não sei como transmitir simultaneamente para Facebook, YouTube e Instagram. Então a gente está começando por aqui e depois eu vou postar essa conversa nos outros canais. Nós vamos ter a presença do Thiago Guion, não sei se é assim que pronuncia o nome, daqui a pouco ele chega aí e a gente acerta isso, que é uma pessoa muito dedicada também, né? Um profissional assim com muita atenção, com muito empenho na sua profissão. E nós vamos falar de patologias, né? E inclusive ontem ele fez uma observação do que ele tem vivido em consultório, como algumas coisas se repetem e que dá a impressão que até a gente não tem o que fazer, mas na verdade é uma característica social, uma característica histórica que a gente vive, em que algumas coisas tendem a se repetir, são questões assim muito típicas. Lembra que eu comentei aqui, muitas vezes as pessoas falam de problemas genéticos e eu falei da gente pensar também no lado étnico. Olha, o Thiago já está na área, daqui a pouco ele entra aqui e a gente começa a nossa conversa. Bom dia, mestre. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Rapaz, tudo bem. Você já está no consultório? Já estou no consultório, mestre. Rapaz, Todo começa santo dia. cedo. Todo dia, Ah, professor. Quando não, 6h30, 5h30. peraí. Primeiro vamos apresentar você para o pessoal, né? Você é Opa, acupunturista. Fala da sua formação pra gente. tá bom, professor. Eu vou resumir rapidinho, tá? Eu sou enfermeiro formado, né? Trabalhei 10 anos na área da saúde e em 2014 eu comecei a pós-graduação em acupuntura. Em 2016 eu desisti da área da enfermagem, né? Depois a gente até pode entrar nesse assunto. E aí eu concluí a minha pós-graduação em acupuntura, né? Mas o grande ponto sempre foi a questão do tratamento holístico do ser humano, né? Não tratar a pessoa como uma parte, mas como um todo, né? E eu Certo. vi isso na acupuntura. A acupuntura me trouxe essa referência muito marcante, né? E meu espaço aqui hoje, inclusive esse mês passado fez 3 anos, né? Hoje, graças a Deus, com uma excelente avaliação, temos 105 avaliações no Google, com 5 estrelas todas, né? Que Então bacana. é um número bastante importante aí. É uma batalha muito forte, né? É muito É, árdua, mas a gente chega lá, né? Sempre. que bacana. E é um consultório só de acupuntura, então. Só de acupuntura. De vez em quando a gente agrega algum outro. É um consultório meu, né? Certo. De vez em quando a gente agrega algum outro profissional multidisciplinar para fazer algum atendimento, massoterapia, psicologia, né? Aí eles Complementar. sublocam a sala aqui para fazer esse atendimento. Thiago, então você vive da acupuntura hoje em dia. Não, hoje não, mas eu vou viver. O É meu excelente. objetivo hoje eu sou professor do Senai, né, no período da noite. Tá. Então, hoje é o que me baseia, né, fazer os investimentos que eu fiz. Eu lembro que quando eu comecei aqui na acupuntura, eu tinha uma casinha de moxa, uma moxa, duas cadeiras e uma mesa. Não tinha mais nada, e a maca. Né? Hoje eu fiz investimentos muito fortes, então tenho laser, tenho 2 Hahua,
tenho muitos equipamentos, né? Então foi um investimento muito pesado, muito árduo, né? Mas graças a Deus foi uma conquista muito sofrida, mas foi muito boa, muito positiva. Então hoje agora a gente começa a colher os frutos, né? Pois é. Você construiu sua base, então. É isso aí, professor. É isso aí. É uma construção muito árdua, né? Nós, acupunturistas, sabemos o quanto é isso, né? O quanto é trabalhoso fazer um nome, criar um nome, estabelecer um know-how, né? Porque é muito aquela questão da, do, da indicação do boca a boca. E um cliente meu, um paciente meu, falou uma coisa interessante, que hoje o boca a boca não é mais boca a boca. O boca a boca é pela internet, né? Olha só que É interessante. verdade. É É verdade, uma acontece verdade. mesmo. É uma É verdade, verdade. né? Pois Muito é. bem, tá. Você Então, está aqui tudo na com região de certeza. São Paulo, Thiago? Não, eu estou no ABC. Eu Ah, estou no em São ABC. Bernardo do Campo. Olha que São bacana. Bernardo do Ó, Campo. deixa eu comentar uma coisa com você. Hoje eu Claro, acho que a gente vai bater recorde de presença de pessoas, viu? se Deus quiser. Você, Vamos você mandou compartilhar para a a família informação. toda. É isso Vamos- aí. Para mim está sendo muito, muito legal. Que bom. E que a gente ontem deu aquela conversadinha e você fez uma observação muito interessante, né, da sua experiência cotidiana, porque nesse Perfeito. espaço aqui, hoje é aquela conversa de café, né? Eu já até tomei um Tá, tá. suquinho aqui, embora o Thiago já, pelo jeito, já tomou um suco antes que eu. E, Não, tá aqui, ó. então, mas você tem acompanhado, visto que eu tenho procurado discutir aspectos mais teóricos e práticos, assim, mas sempre com uma ênfase muito no raciocínio, no entendimento, Perfeito. para a gente sair um pouco daquelas regras de costume, dos protocolos, né? Da E mesmice, né? Aquele da processinho mesmice. da mesmice. Até Perfeito. porque eu já bati muita cabeça com isso, já me lasquei demais, e eu acho que é legal a gente falar disso para as pessoas. E eu vejo que você é muito antenado nisso também, né? Muito atento Sim. ao que está. O paciente chega, a primeira coisa que você vai ver é o que está acontecendo com aquela pessoa, pelas suas observações, né? E É, comenta de novo, então, aquilo que você falou de ter visto, eu acho que é uma luz importante para as pessoas. é. Ontem, professor, a gente fez um pequeno bate-papo logo após a sua live, né? E uma característica muito, até brinquei, né? Que eu falei que parece que a gente tá tratando todo mundo igual, né? É engraçado isso, né? É, Mas todo mundo tem um excesso de fígado e uma deficiência de baço, né? Todo mundo que eu recebo aqui praticamente tem as mesmas síndromes, né? Aí você tem lá um excesso de fogo no coração, um excesso, né, de uma deficiência de rim bastante severa. Temos percebido também uma tristeza muito grande, então a gente está percebendo uma deficiência de pulmão bastante grande, uma estagnação de TIA ali na região do tórax, pericárdio, né? Mas é muito característico todas essas características. Pelo menos fígado em excesso e baço em deficiência. É muito clássico isso. E, ao mesmo tempo, preocupante. Essa é a minha preocupação, né? Porque a gente parece que o terapeuta está fazendo sempre a mesma coisa, né? Mas não é, é porque as características socioculturais são isso, né? Elas estabelecem esse processo. Ontem a gente estava fazendo bate-papo, depois eu fiquei pensando um pouco refletindo sobre isso, né? O senhor estava ontem comentando sobre a questão dos carboidratos, né, das dietas de carboidrato, né, severas de carboidrato. É isso. sempre uma questão de compensação, né, professor? Porque eu descompenso de alguma forma, né, me alimentando mal, não praticando uma atividade física, ou qualquer coisa que seja, né? E automaticamente eu tento recompensar de uma outra forma. Então eu tento puxar de um outro jeito. Então eu vou fazer a dieta do carboidrato, a dieta da cebola, a dieta da lua, a dieta do sei do quê, né? E aqui sempre Boa, naquele pensamento de imediatismo, né? Você nunca exato. pensa a médio e longo prazo, né? Você sempre está pensando aqui no curto prazo. E isso se torna um problema muito sério, né? Para a saúde.
E para nós acupunturistas também, né? Porque muitas vezes os resultados eles demoram muito a aparecer, né? Até o Rodrigo entrou agora, o Rodrigo, eu tive uma conversa com ele esses dias, ele é um optometrista Ah, e apaixonado por MTC, né? olha, E a gente discute bastante sobre isso. Eu estava discutindo com ele, eu falei, Rodrigo, a gente está numa fase, cara, que as síndromes não estão mais respondendo a tratamento. Então o negócio tá muito estranho. Tá muito estranho. você já passou por essa situação, então, em consultório? Diz, Já. às vezes você trata e parece que não evolui. Não. É, E, a e, e gente tem como que o senhor tomar diz, cuidado. ela muda toda hora, né? Você tem variantes a todo momento. E é muito difícil você estabelecer um tratamento, né? Porque como flutua muito, né? Os resultados automaticamente flutuam também, né? Exato, é verdade. É por isso que eu tenho chamado a atenção aqui, você até parece que também reforça isso, da importância de a cada sessão você dar uma, refazer o diagnóstico, ver a É, situação ali exatamente. no momento. Porque é interessante, né? O baço desequilibrado e o fígado desequilibrado desequilibra tudo, né? Porque É impressionante. o sangue, coração fica cheio de calor, o rim fica sustentando toda essa cambada aí, porque o A essência bruxismo do fígado, pré-celestial fica arrebentando tudo. Aí chega uma hora exato. que não tem mais nada, né? É. E um detalhe também que eu acho, assim, da minha experiência, o que eu notei é que muitas vezes, quando não responde, a pessoa está fazendo outra coisa, um outro tratamento em conjunto, e a gente só fica sabendo meses Posterior. depois ou dias depois. E, ou seja, você está. Eu estava. Uma paciente minha que tem umas feridas na pele, assim, cria umas bolhas. Era em várias regiões, ela foi reduzindo, reduzindo, agora não sara. Só que ela tinha sarado, em dezembro ela tinha sumido. De repente voltou bravo, a gente repetiu o tratamento, não funcionou. Aí eu descobri que ela estava fazendo um tratamento homeopático que purga algumas coisas do corpo. Ou seja, eu estou brigando com outro profissional sem saber. Então, E isso é aí muito deixa de ser difícil. uma terapia multidisciplinar para ser uma terapia de guerra, né? Tipo terapia de guerra, pois é. E é interessante que os dois não estavam sabendo disso. Ela que procurou e começou a fazer por decisão dela, sem avisar. Então, é importante. Até essa conversa é muito legal que chega às pessoas comuns, que não são acupunturistas, os que se tratam, né? Para entender a importância, né, de abrir para todos os profissionais, né, o que ela está fazendo. Porque, às Exatamente. vezes, são antagônicos mesmo, né? São. E, E o senhor, como prescritor de fitoterapia, o senhor sabe a potência que tem a fitoterapia, né? pois é, E de repente pois uma é. aplicação de fitoterápica antagônica à acupuntura, você vai ter um problema, você não vai ter um resultado positivo, né? Não tem resultado. Não tem... E olha, que o problema que eu tive foi com a homeopatia. Né? Homeopatia. E a gente tem que tomar cuidado porque algumas substâncias que a gente usa na alopatia, desculpa, na fitoterapia, principalmente mais ligados a dores assim, elas podem anular o efeito da homeopatia. Mas não era isso que estava acontecendo, não. Era tratamento antagônico. A Também. pessoa estava expulsando, purgando e eu tentando reter. É isso É aí. um samba do crioulo doido ali. É uma É. coisa. Chega a ser caótico. É caótico, é verdade. Agora, essa outra coisa que você falou, eu acho que é fundamental, que é. Assim, eu noto como professor que nem todos os alunos têm essa noção, eles vão pegando na prática. Que nem tudo é só acupuntura. Por exemplo, você falou da questão sociocultural. Alimentação. A agulha não substitui a alimentação. Né? O cara come o que dá durante o dia, vai criar um problema, e aí às vezes faz uma dieta maluca, que agrava, ele chega na forma que ele queria, mas o problema dele é agravado. E É, não é a acupuntura e só ele que chega corrige na, isso. e ele chega na forma que ele queria, porque muitas vezes é uma questão social, é uma questão de posição social. É porque eu tenho Sim, que ficar bonito, eu tenho que ficar bombado pro verão, eu tenho que, né, sim, tá chapado, né? É, até a questão de bebida, por exemplo, eu falo que é uma questão social, né? Eu brinco muito com exato. isso, né? Você vê as pessoas indo para balada, tem que fazer o esquenta, por exemplo, É, para poder ficar bem, para poder entrar na balada.
Não é bem Pois assim, né, é. professor? É. Eu penso assim, pelo menos, né? Não, você vê a prática clínica, é com isso que você tem que, com o resultado disso que você tem que lidar depois, né? E não, Exatamente. e não tem agulha que reconstitui um fígado corroído aí de excessos diários ou semanais, né? E hoje, professor, o que eu tenho percebido, tá? Eu peguei um momento pré-pandemia, né? Antes da pandemia, agora a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Que ainda Sim, não se solucionou, apesar de ter amenizado, graças a Deus, né? sim. O que eu tenho percebido, professor? Os sentimentos hoje, eles estão intervindo demais no corpo. Eles estão interferindo demais no corpo. Então você vê muita angústia, você vê muita tristeza, você vê muita ansiedade, né? E isso está criando, assim, eu falo que está criando alguns monstros, né? Porque esse volume de sentimentos acumulados e as pessoas não conseguindo expressar, até porque muitas vezes elas não têm com quem expressar, né? Com quem conversar, com quem, né? E Sim, isso está sim. gerando uma explosão violenta aí de síndromes, né? E está difícil controlar tudo isso. Está muito É, difícil controlar tudo isso. a gente se Principalmente resume muitas vezes dores. a dar suporte, né? Pode falar. Principalmente dores. Não, principalmente dores, né? Eu tenho pegado muitas dores psicossomáticas, né? Inclusive fibromialgia, aumentou muito os casos de fibromialgia, Sim, né? sim. Que é a famosa dor que anda, né? O vento, né? O vento interno. Sim. Muitas dores, e você vê que é muito de fundo emocional, né? É verdade. Isso é importante. Eu participo de alguns grupos que discutem andamentos nacionais, tal, alternativa, fazem propostas de alternativas, dão consultoria, tal. E uma coisa que se observa, inclusive a gente trabalha muito com a área educacional, com consultoria e diagnóstico de cidade, quadros de cidade, quadros sociais de cidade. E as pessoas realmente estão muito sozinhas, elas não estão sozinhas apenas por conta da pandemia, mas por meio de vida, essa coisa de cada um ter que se virar por si, né, gerou essa dificuldade de sentar e falar de problemas comuns. Muitas Verdade. vezes de você falar, olha, amor, seu problema é o mesmo que o meu, vamos ver o que a gente pode fazer junto. A gente perdeu isso, às vezes até dentro da família, né? Um quadro assustador que a gente soube de Minas Gerais, da capital, é que as famílias passam mais tempo juntas hoje, mas conversam menos, ficam só na televisão. E esse é um quadro que está sendo enfrentado via educação em Belo Horizonte. E é exatamente o que você falou, né? É um quadro E, social e a que gera internetização, né, esse efeito professor? de angústia. Oi? E a internetização, né? Hoje as pessoas se comunicam muito através da internet. Assim como nós estamos vetorizando essa informação, mas é Sim, vetorizar uma informação. É diferente de a gente conviver dessa forma, né? Não é incomum exato, você estar numa mesa de almoço de domingo e tá todo mundo no celular, conversando no grupo da família, né? A gente vê muito exatamente. dessas cenas, né? Então as pessoas elas não têm expressado muito dos seus sentimentos, né? E Exato. eu tenho me preocupado muito com isso, porque está refletindo no corpo, está refletindo no bem-estar, está refletindo na perspectiva das pessoas, né? Cada vez mais elas estão interiorizando, mas quando a gente fala de interiorizar na medicina chinesa, é trazer para dentro, né? Se autoconhecer, etc. e tal. Isso não está acontecendo, isso está piorando, né? A pessoa está ficando cada dia mais Sim. confusa. E não sei qual que vai ser o futuro, viu, professor? Eu não sei, de coração. Depende de ação de. Aí a gente sempre fala de vontade política, né? Eu trabalho junto com uma ONG que é voltada para desenvolver assessoria, inclusive, a poderes públicos, justamente para isso, para identificar quadros sociais, só que sempre via educação, porque é uma ONG orientada para a educação, que é um grande braço para a intervenção social, né? Porque é Perfeito. aquilo que fica mesmo. Se a gente lembrar, alguns valores da gente surgem lá atrás, nos nossos ensinos primários, né? Como é que é agora? Ensino fundamental, são É. os grandes atos que a gente faz. Perfeito. A transmissão de pai para filho, né? Aquela questão do Também.
do educar em casa, né? Hoje eu percebo que, eu não vou falar aqui hoje, professor, mas já na minha época havia uma terceirização da educação. A Sim, sua geração não foi tão afetada nesse sentido. A minha sim. geração foi um pouco afetada nesse sentido. A geração de hoje está totalmente afetada, né? Então, a não responsabilização pelos seus deveres no sentido de, por exemplo, educar o seu filho dentro da sua casa, né? Estabelecer limites, estabelecer regras, transmitir valores e princípios, né? Vínculos Então, de essa ONG confiança. trabalha isso dentro da educação, inclusive. É um jeito de recuperar esse papel da família. Até é muito interessante, ela não é uma ONG muito conhecida, mas, por exemplo, em Suzano, que teve aquela. Como é que foi? Os adolescentes invadiram uma escola, atiraram, mataram alguns Ah, ok. colegas, tá? E nós que fizemos um trabalho lá de intervenção e diminuição da violência escolar. E um dos tópicos que foi trabalhado foi restabelecer o convívio familiar e que muitas vezes perpassa pelo poder público e a gente não imaginava isso, quer dizer, quem é técnico da área sabe, mas porque às vezes são pais e mães sem nenhuma assistência, fica, por exemplo, nessa pandemia, sem trabalho, sem perspectiva nenhuma, o Estado de longe, né? De E novo. fica naquela confusão, pode usar máscara, não pode, vai vacinar, não vai, e aí fica esse estado emocional que você fala, e isso deteriora realmente as relações familiares. Então foi feito um trabalho em conjunto de todas, apesar de ser pela educação, se envolveu todas as secretarias de saúde, assistência social, a parte jurídica também, e foi quando se restabeleceu as condições para isso. Que Então, bom. quando a gente fica sem informação técnica, vira muito aquela coisa, não sei o que vai dar. É como assim na acupuntura, né? Se eu tenho um acupunturista do lado, talvez eu tenha alguma chance de não ficar indo nessas dietas malucas ou Perfeito, ficar se entupindo de remédios para acalmar, né? perfeito. Uma coisa clássica, né? É, uma das deficiências do baço é aquela coisa, um dos sintomas da deficiência do baço é aquela vontade de comer doce, né? Aquela vontade Exato. insana de comer doce, né? Principalmente após as refeições, né? Porque a hora que o ti do baço precisa de ti e não tem ti, né? E aí fica aquele caos, né? E aí muitas vezes o paciente ele chega para mim e fala: Tiago, eu preciso emagrecer. Legal, vamos emagrecer. Mas para você emagrecer, você precisa transformar os seus costumes, né? Então a gente vai ter que Exato. substituir os doces por tubérculos, então vai comer batata doce, vai comer mandioca, que são os doces que nutrem o baço, por exemplo, tal. E é muito complicado isso, né? Porque a pessoa, mudança de hábito é uma coisa, é uma transformação muito complexa, né? O Tiago, O aqui, Alberto. Alberto fez um comentário que é bem interessante, se a pandemia teve um impacto emocional maior entre jovens. Eu tenho os dados estatísticos disso, mas eu gostaria de ouvir o seu comentário aí no seu âmbito de dar aula, né? Você é professor também, e no âmbito de consultório, o que você notou? Professor, sim, diretamente, né? Diretamente. Hoje o Alberto, inclusive, é professor comigo no Senai, um grande amigo, né? Ah, legal. Bom dia, Morani, também dê um bom dia para nós aí, bom dia a todos que estão aí, que chegaram agora. Professor, o que eu tenho percebido, os jovens, eles estão sem base. Eu acho que ele já vem de uma questão de não ter base, né? Lá no Senai a gente ainda tem o Alberto, por exemplo, que faz parte do CAI, a gente tem aquela questão da doutrina, de trabalhar o aluno, né? Aquela questão social, né? De reintegrar o aluno à sociedade, né? Mas o que eu tenho percebido é que sim, o impacto emocional da pandemia foi violento, foi assim, absurdo nos jovens. E eu vou ser sincero para você, eu acho que isso vai ser uma lesão irreparável. Realmente, nessa área que eu participo e colaboro, a gente notou isso mesmo. Quer dizer, não é que é irreparável, né? Até essa questão de perda de anos e não vai dar mais para recuperar. Na verdade, o que a gente sabe que esse instituto é freiriano,
né? E o trabalho do Paulo Freire era de, inclusive, alfabetizar, mas não alfabetizar de simplesmente escrever, mas de dar cidadania para as pessoas. Isso acontecia com adultos, com idosos, né? O trabalho que chama a atenção dele. As pessoas não sabem da história, mas gerou até mudança de lei no Brasil, né? Lei eleitoral, porque é um pessoal que passou a votar e escolher candidato numa região que o voto era de cabresto. Chegava lá, indicava, e aí eles assustaram com isso. Mas, então, é reparável, sim. Esse instituto hoje ele participa justamente da consultoria de como fazer isso. Inclusive, eu queria até comentar com vocês, porque ninguém sabe. Em Suzano, que a gente foi lá tratar da violência social, foi o único lugar no Brasil que eu soube em que o ensino à distância aconteceu dando ganho de rendimento escolar em todo o Brasil. O ensino à distância, em todo lugar, teve uma queda, né, na capacidade das crianças, foi o único lugar que registrou. Isso está no trabalho final de pesquisas. Né? Conseguiu-se melhorar a questão da violência, mas de quebra foi isso também. Agora, uma coisa que você falou é o seguinte: a juventude, a característica dela é a reunião, são os grupos, que é o que eles ficaram tolhidos. Né? Então, perdeu essa característica de socialização. Então, hoje, o fomento e a grande discussão nas escolas o principal é recuperar a socialização. E a outra característica que a gente não imagina é que o jovem e a criança dependem dos adultos. Os adultos são os provedores. Perfeito. E isso fragilizava demais o pessoal, a ponto de afetar abandono. Teve um abandono escolar enorme. Por quê? Porque a mãe ficou doente, o avô morreu, que o avô ajudava a cuidar, ou às vezes o próprio pai ou a mãe morrem por conta da pandemia. Realmente foi o caos, o pessoal ficou muito desamparado mesmo. Uma questão social muito forte, né? Muito forte, é verdade. E isso é importante para a gente saber, porque às vezes chegam uns casos assim, na acupuntura, que você vai ver esse viés emocional, e a gente precisa ter uma visão maior. De repente tem um CAPES fazendo algum trabalho voltado a isso, algum trabalho municipal, e é o caso da gente encaminhar mesmo, né? Sim, sim. Tanto que o senhor me perguntou se eu vivo disso hoje ainda, né? Hoje eu não vivo disso. E ontem eu também estava refletindo sobre isso, né? Eu tenho, talvez, na contramão dos acupunturistas, eu tenho um perfil de trabalho diferente, né? Então, primeiramente, a minha sessão de acupuntura ela é totalmente individualizada, eu não tenho vários pacientes, né? É um paciente por vez. E a minha sessão demora 1h30. Certo. Então, são 40 minutos de maca, né? Paciente ali, tranquilo, recebendo tratamento, né? E pelo menos 40 minutos de conversa, né? A minha avaliação demora 3 horas, né? Com a sessão de acupuntura. E muitas vezes não dá tempo, né? Por quê? Porque a gente tenta resgatar essa questão das emoções, a gente tenta resgatar realmente esse processo interno, a fonte do problema, e não somente ser uma aspirina para dor de cabeça, né? Exato, exato. Isso é importante, realmente. Poxa, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, mestre. Obrigado. Muitas doutrinas suas, muito das suas referências. Eu só passei para frente, eu também recebi de boas pessoas. Eu acho isso muito legal na acupuntura, é uma coisa que me anima demais. Ver você falando isso, eu olho para os mestres que me ensinaram, e até interessante, porque assim, uma coisa é o respeito ao professor, o carinho pelo professor, mas tem uma área da acupuntura que chama de mestre, no Oriente, o mestre é um título cultural, que não depende de entrar na escola, né? São mestres por causa de alguma atividade que eles fazem. Culturalmente, eles são tratados assim. E a nominação vem de um outro mestre que fala, não, ele é mestre também. É como se fosse um título, mas de cunho cultural, por alguém que é legitimamente, como falar, é reconhecido para dar aquele título, não é um título, né, mas é um reconhecimento. E são pessoas que deram suas vidas tanto para conseguir chegar nesse conhecimento, quanto para passar para frente. E a hora que eu ouço você falando isso, eu lembro desse empenho todo. E a gente vê o seguinte, a gente
tá fazendo parte desse elo, então, de transmissão. Isso é muito bacana. E olha, professor, eu lembro da sua aula, você falando das combinações do ID3, né? Que você é um fã do ID3, né? Nas questões ortopédicas, né? E aí você falava assim, não, mas isso é muito avançado para vocês. Aí eu questionava, mas é avançado por quê? Né? Avançado por quê? Aí o senhor explicava, tal, aí trazia, remetia realmente os raciocínios lógicos, né? E quando a gente está lá na formação, a gente não tem tanta visão sobre isso, né? E hoje eu fico lembrando das aulas, eu falo, nossa, olha, isso com isso dá nisso por causa dessa situação, né? A gente tem uma análise clínica muito mais clara, né? E eu vou falar uma coisa para o senhor, que talvez, ou até para quem é acupunturista tem essa dificuldade, né? A acupuntura ele é um raciocínio lógico. Não tem outro caminho, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e assim segue o barco. Não adianta a gente querer fazer mágica, não adianta a gente querer estabelecer processos, a gente querer reinventar a roda, né? E muitas vezes a questão como o senhor disse lá no começo, a questão de a gente impor os protocolos, impor os processos, não, tem que ser assim, não é. Né? A gente tem que ser lógico, a gente tem que analisar todas as informações de uma forma lógica para poder estabelecer um tratamento correto, né? E isso é muito importante. E eu lembro que uma parte dos meus colegas, eu sou da área de TI, então isso para mim é um pouco mais tranquilo. Mas eles não conseguem ter esse raciocínio lógico, né? Essa questão da visão lógica do 1 mais 1 é 2, né? Da deficiência de baço, que automaticamente vai gerar uma deficiência de pulmão, que vai gerar uma deficiência de rim, que foi causado por excesso do fígado e tal. Ele não tem essa percepção. Ah, tem uma deficiência de baço, um excesso de fígado, toca esse ponto aqui e toca a válvula. Não é assim. Precisa se entender todas as fontes dos processos, né? Exato, exato. Tiago, geralmente a nossa conversa aqui é de meia hora, e deu meia hora, porque todo mundo tem que correr também. Eu parto para uma outra live daqui a pouco. Perfeito. Eu queria te agradecer a sua presença, a sua conversa, que a gente possa repetir isso mais vezes. Foi um prazer de ver você nesse caminho. Né? Professor, só tenho muito a agradecer ao senhor, né? O senhor, a todos os professores da Ibramec. Eu não tive aula com a Fernanda, por exemplo, mas é uma pessoa que eu acompanho demais. Professor Regis, todos os professores da Ibramec, principalmente, porque me transformaram a vida, né? Vou só resumir uma situação. Eu sempre fui da área da saúde, eu sou apaixonado pela área da saúde, eu sou enfermeiro, eu sou apaixonado pela minha profissão. Mas eu me desgostei muito por causa do sistema, né? O sistema não deixa a gente trabalhar, né, professor? E eu não conseguia ver a pessoa só por um pedacinho, eu queria ver a pessoa por um todo, eu queria cuidar realmente das pessoas. E todo esse conhecimento da medicina chinesa me levou a isso, me transformou nisso. Então, assim, eu só tenho a agradecer demais essa oportunidade de estar conversando com você, a oportunidade de acompanhar as suas lives todos os dias, né, de ouvir esse conhecimento, essa forma de pensar, né, e de vez em quando, através de mensagem, a gente fazer essa troca de ideias, fazer esse bate-papo, né, porque falta isso para os profissionais, para as pessoas leigas, para todo mundo. E é aquela velha história, a desinformação é um problema. Exato. Eu não sei se o senhor recebe isso, mas eu recebo dores de coluna, por exemplo, que o cara passou em 5 médicos, 10 fisioterapeutas, 15 massagistas, e ele acha que com uma sessão de acupuntura vai resolver todos os problemas dele, né? Esse é o drama da gente. Esse é o nosso drama social. Essa expectativa. É agulha, não é magia mágica, né? Pois é, cara, não tem uma marreta aqui, né? É só uma agulha. É muito complexo isso, professor. Olha, eu fico extasiado. E aí, quando a pessoa chega, ela fala, nossa, mas você não vai resolver o problema? Eu falo, não vou assim. Não é um estado. Isso aqui não é um milagre, né? Se for uma questão energética, está resolvido. A gente vai conseguir melhorar. Mas, né, se passou por tantos profissionais e não teve tanto jeito assim, de uma forma rápida, talvez não seja eu que vai conseguir, né?
Se ele der o tempo da gente, a gente até consegue. No mínimo, Perfeito. uma grande melhora, mas as pessoas realmente têm uma expectativa meio mágica. Eu acho que essas lives, a gente vir a público, conversar sobre a acupuntura, talvez a gente ajude a disseminar essa visão do que ela realmente é, que ela pode Desmistificar. muito. Desmistificar, exatamente. Olha A lá, quem que mais... Vanessa. Vanessa, é isso aí. Ó, esse é um caso muito interessante. Ela está assistindo, ela vai me xingar depois. A Vanessa era uma pessoa que não dormia e não gostava de dormir. Fiz uma sessão de acupuntura, agora ela dorme. Ela falou, Thiago, mas você tirou o que eu tinha de bom que ela não dormiu. Eu falei, pelo contrário. Eu te dei uma Exato, coisa positiva. Hoje você consegue exatamente. descansar, Exatamente. né? Você vê que a gente Porque entra numa paranoia de trabalho, de coisas sociais, que você não dorme. Você acaba não dormindo para conseguir fazer várias coisas. E ela é uma pessoa que realmente faz isso. é, E hoje ela dorme, ela me xinga, mas eu não consigo fazer mais as minhas coisas do jeito que eu fazia. Sim, mas hoje você tem qualidade de vida. tem qualidade. E, na verdade, o que ela fazia, o que ela faz hoje, ela faz com muito mais disposição, mais capacidade. Perfeito. Realmente, a Olha gente lá. não associa isso. Ah! Mas é Então, isso, gente, mestre. Olha, agradecidíssimo pela sua presença, pelo seu convite, principalmente. Sempre que quiser, estou sempre à disposição de a gente bater um papo, de a gente, de repente, estabelecer um tema, né? legal. É, fazer realmente a coisa transformar, fazer realmente a coisa funcionar, levar esse conhecimento para as pessoas, para os nossos amigos, nossos colegas, né? E eu falo que a discussão ela é sempre muito mais produtiva do que somente um pensamento. É isso aí. É isso aí, muito bem. Bom, muito obrigado, então, também pela sua presença, por essa conversa, que a gente realmente possa ter mais. Já estão me chamando lá. Pessoal, Tiago, obrigado. Eu vou ter que sair, que o tempo urge. E Obrigado, agora a mestre. gente volta segunda-feira. Valeu. Tudo de bom. Fiquem com Tudo de Deus. bom para você. Tchau, tchau.